Muito bem, mais uma vez, mais um podcast aqui no Tempo de Empreender. Receber você que nos assiste nesse momento, muito obrigado, viu? Gratidão. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal para ajudar aqui esse projeto que é de Cajazeiras, certo? Lhe agradeço demais, muito obrigado. No podcast passado a gente teve a presença do Dr. Léo Feitosa aqui nessa bancada. A gente levou um assunto muito bom, muito pertinente, que você pode acompanhar também aqui neste canal, certo? E hoje, nesse podcast de hoje, a gente recebe o profissional da educação física, professor Felipe Abreu. Está aqui na nossa bancada, a gente recebe com muita alegria. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite e se fazer presente aqui. Muito obrigado, Nias, pela oportunidade. Matheus também, nosso produtor aí. Então, é uma satisfação enorme participar desse podcast, o primeiro podcast, Tempo de Empreender. Isso. Que é algo que vem inovando, principalmente na cidade de Cajazeiras, que é algo inovador. E as pessoas gostam dessa questão de estar ganhando muito, deu um salto enorme aí, essa questão de virtual, desse meio intelectual, que a gente vem melhorando, que cada vez mais possa ter mais pessoas para nos assistir, para interagir conosco. Então hoje eu trouxe um tema, educação física de modo geral. Sou professor de educação física, me formei em 2021, no ano passado, então faz um ano que eu estou inserido nesse meio profissional. Sou bacharel em educação física, concluí o curso na FAFIC, que agora é a Universidade Católica, então fui inserido lá em 2018, onde eu fiz a prova, e passei com êxito, graças a Deus. Então, sempre gostei desse meio, dessa educação física, sempre participei de eventos, de esportes, desde os meus 5 anos de idade, já pratico essas modalidades que estão inseridas nesse meio de educação física, futsal, futebol, voleibol. Então, sempre tive essa paixão, por esses esportes. Então, antigamente, a educação física era mais visto por esse lado, era mais visto como um meio esportivo, e com o tempo veio melhorando, as pessoas vieram percebendo que todo dia tem educação física nas nossas vidas, então vem incluindo a inclusão, então não só essa questão de esporte. A gente viu aí que pós-pandemia, durante a pandemia também, as pessoas se preocuparam em saber o que realmente é educação física, não está só atrelado a esses esportes, mas sim a saúde, a prevenção de doenças, de vários fatores que estão influenciados aí nesse meio. Com certeza, um assunto, Matheus, e você que está nos acompanhando, muito, muito bom para a gente debater. Faz tempo, viu, Felipe, que eu queria debater esse assunto aqui nessa cidade, educação física, um assunto muito bom, muito importante, e é uma área que está crescendo muito, certo? E o Felipe já citou aí a questão da pandemia, o que nos socorreu justamente foi esse trabalho da educação física. Mas assim, Felipe, lá na então FAFIC, você fez o seu curso. Isso. Qual a diferença aí entre bacharelado e licenciatura? Então, são duas... Porque se divide em duas, se divide. Educação física, no momento de hoje, é dividida em duas. Antigamente, era licenciatura plena, onde você fazia a sua graduação durante 4 anos e tinha esse poder de atuar tanto no bacharel como na licenciatura, De um tempo para cá mudou. Você tem que fazer dividido. Então, eu me formei lá no tempo de 2018 a 2021, o que a faculdade ofertava, a FAFIC, era o bacharel, que é onde você atua em questão de projetos, nas academias, como personal, como instrutor, e a questão da licenciatura plena, que tem em outras universidades, em outras faculdades, em outras instituições, é aquela que você pode atuar dentro da sala de aula. Então, você vai ensinar ao ensino fundamental, 1, 2, ao médio, e também nas faculdades. Eu sempre gostei dessa parte de sala de aula, eu sempre gostei de dialogar, de conversar, porque sempre tive inserido nesse meio, sempre tive esse contato pessoal e social também. Quando eu passei para a FAFIC, no tempo era bacharel, eu fiz bacharel, mas tenho interesse em fazer licenciatura, então eu creio que próximo ano eu já vou fazer um complemento.
Hoje em dia lá não é mais FAFIC, é a Universidade Católica da Paraíba. Hoje lá, pelo que eu sei, nas minhas informações, hoje você escolhe, tem a opção de escolher entre licenciatura e entre bacharel, né? Então você faz 2 anos comum e o terceiro ano você escolhe se você quer atuar no lado de personal, de academia, ou se você quer estar inserido nesse meio de sala de aula. Inclusive, o coordenador lá da Universidade Católica, é o professor Everaldo, me ajudou bastante, ele sempre me acompanhou nessa trajetória, né? Desde atleta, aluno, né? Sempre foi esse atleta, que ele sempre diferenciou a questão de atleta e de aluno, então sempre teve essa responsabilidade de jogar, de estudar, de participar, ele sempre me acompanhou. E eu tinha esse sonho também de ser jogador de futebol, né? Tem esse sonho, a maioria dos meninos tem esse sonho, né? De meninas também, que gosta desse meio, de ser jogador de futebol. E chegou um certo tempo, que no meu final do ensino médio, antes de eu entrar na faculdade, eu tive que escolher, né? Tinha alguma coisa para fazer, né? Para estudar, para fazer essa graduação. E sempre tive em mente, não, se eu não for jogador de futebol, eu vou cursar educação física, que se eu não vou jogar, eu vou ensinar, né? O que eu sei, o que eu vou aprender. Então, com isso, ele sempre me ajudou, minha mãe também, graças a Deus. Então, sempre apoiou, né? Então, eu entrei na graduação, entrei na FAFI com esse pensamento esportivo, né? Mas quando cheguei lá, quando você começa a trilhar novos caminhos, você vê que a realidade é outra, né? Você tem que ir por você mesmo, né? Então, os professores vão instruir você, vão dizer as informações e você que vai seguir o seu caminho. Se você quer ir por aqui, é dessa forma. Então, quando eu entrei lá, eu só visava a área de esporte, né? A área técnica, dessas modalidades, tá entendendo? Então, de um tempo para cá, passou os períodos, né? Então, eu fui conhecendo novas coisas, questão da área da saúde. Então, a educação física não era incluído como área da saúde e hoje é de suma importância. Suma importância. Tá entendendo? Então, principalmente depois dessas pandemias, dessas doenças que vêm só agravando cada vez mais. Então, a gente vem vendo aí, todos os dias saem estudos novos, né, mostrando, comprovando os benefícios, né, do exercício físico em si. A concorrência, não sei se você está sabendo, mas a concorrência para a educação física está lá em cima, né? Com certeza. Isso é um ponto importante, né? Ser tocado, porque antigamente as pessoas diziam que quem fazia educação física é quem era preguiçoso, ou então era quem gostava de jogar bola. Porque no Brasil a cultura é o futebol, né? Mais forte. Isso. Aí, não, fez a educação física porque é mais fácil, porque gosta de jogar bola. Mas só diz isso quem nunca fez, porque a gente estuda tudo, fisiologia, anatomia, tudo que um médico estuda, um fisioterapeuta estuda. Claro que eles estudam mais específico, igual a gente também estuda o específico, né? Mas a gente vê biofísica, bioquímica, vê tudo, matemática, corpo humano. Então, de uma certa forma, né, você estuda o ser humano, né? Você estuda o indivíduo, você estuda as capacidades, você vê o que ele pode fazer, o que ele não pode, tá entendendo? Então, por isso, né, hoje em dia, como o exercício físico é comprovado, é benéfico, muitas pessoas têm essa prática saudável, né? Então, se você pratica exercício físico, consequentemente você se alimenta bem, você tem um sono regulado, né? Você tem um bem-estar, né? Tem certeza, verdade. Não está estressado toda hora, então você tem, todo dia você vai ter um momento para você, né? Que você esquece seus problemas, que você esquece o mundo e vai treinar, né? Então, muita gente vem aumentando, vem treinando, né? Porque o que ficou para trás é ultrapassado. Todo dia tem algo novo da educação física, então todo dia tem alguma coisa para se inovar. Muito bem. Matheus, 2 detalhes aqui que a gente já pega no início, né? Você que está nos assistindo nesse momento, eu quero destacar. Primeira coisa, no programa, no podcast passado, Léo Feitosa trouxe algo característico da profissão, né? Além do terno, da característica da veste, ele trouxe também um brochezinho da OAB, e veio também com uma agenda. Matheus, o que mais se destaca? Agenda, caneta. Matheus, olha aí, dá pra gente adotar agora, é uma exigência do podcast agora. E aqui o Felipe está trazendo a prancheta, né? Que é próprio do professor de educação física, quem está no campo principalmente para fazer as anotações, né? E passar. Então, isso aqui é a ferramenta do Felipe, a ferramenta de trabalho que dá para a gente solicitar, né? Por exemplo, o Jobs, que veio no outro programa, dava para ter trazido também a câmera,
deixava aqui, fica show assim. Né? Pedindo autorização do nosso produtor aí. Show de bola. E você falou no professor Everaldo, né? Isso. Então a gente abraça o professor Everaldo, já foi secretário de esportes aqui Isso. no município, né? Grande figura e eu realmente percebi que Everaldo lhe dava essa força também para você. Né? Nessa área, durante o seu curso de educação física. E você hoje está trabalhando aonde? Bom, hoje eu estou atuando na academia, né? E como instrutor e como personal, então é uma coisa você ver que a educação física mudou minha vida, né? Então eu entrei na graduação com o pensamento de que eu já atuava com a escolinha de futsal, com o professor Everaldo, de voleibol com o projeto lá no Vitória Regia também. Então eu deixava de ser aluno e já estava ajudando como estagiário, como monitor. Então sem sair daquele meio. Quando eu não estava jogando, eu estava ajudando, né? Então hoje em dia eu atuo na academia. Então, como eu comecei a gostar da musculação? Porque, de certa forma, eu não gostava, não treinava, mas do quinto ao sexto período, né, no sexto período, começou os estágios. No quinto período começou o estágio. No sexto período foi o segundo estágio, que foi justamente na pandemia. São 8 períodos ou São oito períodos, 4 anos. Sei. Certo? Então, no sexto período eu comecei o segundo estágio, que é justamente de musculação, né? Porém, com a pandemia... passou a ser tudo virtual, né? Então, para você ver. Eita, prejudicou que só Para você ver. Muita gente desistiu. Muita gente. A nossa turma era 13. Então, só formou 7. São 5 desistiram, né? Então, eu disse, se eu desistir, eu vou ficar para trás. Então, é melhor eu me readaptar, né? Então, a educação física é isso. A educação física é adaptável. Então, tudo está inserido no nosso dia a dia, pode ser adaptado. Então, ou seja, um exercício para você é de um jeito, um exercício para outra pessoa pode ser de outro jeito, né? Pode ser adaptável. Então, eu tive que me sobressair, né? Fazer cursos por fora, fazer essa prática. Então, depois que liberou, né? As academias, que a gente voltou com toda questão de segurança, né? No Covid-19, eu procurei uma academia para fazer um estágio, né? Um estágio sem remuneração, né? Então, comecei a estagiar lá na Energia e Saúde, o dono lá é Diógenes, né? Então, Caio Felipe que trabalhava já lá também comigo, então era meu parceiro na sala de aula. Então, fui para lá, comecei a estagiar. Ele já era da modalidade, né? Da musculação. Então, comecei a aprender, né? Então, ele me deu o direito de eu estagiar lá, de ajudar as pessoas que estavam lá, né? Então, passei de 3 a 4 meses estagiando, né, ajudando e treinando também, né? Porque não adianta eu passar uma coisa sem ao menos testar em mim, sem saber como é que as pessoas vão se sobressair com aqueles estímulos, com aqueles exercícios. Então, para passar para alguém, eu tenho que fazer em mim, né? Eu tenho que testar, tenho que saber como é. Então, daí eu comecei. Então, foi aí em 2020 a pandemia, né? Então, 2019, 2020. Então, daí, de lá para cá, eu comecei, né, a estagiar, né? Foi no final de 2021. Em 2020, perdão. No final de 2020, eu terminei o estágio lá. Estágio sem remuneração, sem ser da faculdade, porque eu queria estagiar para aprender, né? Porque no bacharel, a maioria das pessoas, quando eu entrei lá, buscava justamente essa área, né? Essa área da musculação. Então, todo mundo só queria musculação. E eu era da área do esporte, eu via, será que tem na musculação, que todo mundo só quer ir para lá, né? Então, eu pensava, né? Eu tenho que estudar, porque senão vai chegar um certo tempo que vai estar saturado e só vai se destacar aquelas pessoas que realmente, né, aprofundar os estudos, querer pensar fora da caixa, né? Então, apareceu uma vaga aí, né, na Império Academia, que é onde eu atuo hoje como professor. Mas, primeiramente, eu comecei como estagiário, né? Comecei como estagiário remunerado. Então, Tiago Galdino, eu já conhecia ele, né? Então, já conhecia a academia também, mas não treinava lá. Mas sempre tinha aquele pezinho atrás, olhar, né? Que poderia... Não, daqui uns dias pode ser eu que esteja ali, né? Então, apareceu essa vaga, fui lá, conheci a academia, né? Ainda era lá em cima a academia, era um espaço menor. Mas conheci, gostei do ambiente, né? Então, só tenho a agradecer a ele por me dar essa oportunidade, né? Então, comecei lá. Então, já sabia de alguma coisa que eu tinha aprendido no estágio. Então, de certa forma, já cheguei, já consegui somar, né? E atrelar a esse novo espaço, porque cada academia é uma coisa, cada um tem um espaço, tem um público diferente. Então, eu gostei lá, foi aconchegante. Em 2021, me formei, então já atuei como professor, como profissional mesmo. Então, com a carteirinha do CREF, habilitado,
né? Então, até hoje eu estou lá e antes eu não pensava de nenhum jeito em trabalhar com musculação e hoje eu já não quero mais sair da musculação, eu quero continuar na musculação, né? Então é algo que você só sabe quem passa, para você prestigiar, você tem que saber, tem que saborear, então é uma coisa muito bom trabalhar com o público, apesar de às vezes ser um pouco difícil, mas você tem que ser profissional, tem que ser ético, né? Para trabalhar com pessoas, porque são pessoas com características diferentes, cada um tem um biotipo, cada um tem uma história de vida diferente, então quando eles chegam lá, chegam com a maioria das pessoas que chegam na academia, ou é por doença, ou é por estresse. Eu ia lhe perguntar isso, o motivo da procura, né? Porque hoje tem, como já citamos no início, a questão de saúde, né? Não só pela estética, a estética também, mas quais são os motivos da procura? Isso. Bom, como eu citei, a questão algumas pessoas procuram sim por estética, né? Como você falou agora, mas o primordial é a saúde, né? Então, na minha opinião, sem uma saúde não tem uma estética boa, né? Então, para você ter uma estética boa, você tem que ter uma saúde boa, certo? Então, algumas pessoas procuram por motivos de doença, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, né? Que depois dessa pandemia, principalmente afetou a parte mental, a saúde mental da gente foi muito para baixo mesmo. Acho que a maioria das pessoas foram afetadas por isso, né? Então, não foi fácil. Mas que a gente é capaz de se adaptar, né, e de se reinventar. Então, quando chega na academia, então você tem que saber o que você precisa passar para aquele aluno, o que precisa passar para aquele outro aluno, certo? Então, hoje em dia eu atuo como instrutor na academia, então trabalho para a academia em um horário e trabalho como personal trainer também, que é um trabalho mais individualizado, um trabalho especializado, justamente para aquelas pessoas que buscam um acompanhamento individual, um acompanhamento presencial e personal. Tem uma diferença? Tem uma diferença sim. Entre professor e personal. Entre instrutor de academia, sim, e entre personal trainer. Né? Então, personal trainer já quer dizer, é um professor particular, certo? Sei. Então, eu tô lá na Império. No caso, exemplo. Você está lá como instrutor. Lá na Império eu trabalho na semana, de segunda a sexta, no horário de 4 às 7. Então lá eu tô como instrutor. Mas eu tenho os meus alunos, né? Na parte da manhã, na parte de meio-dia e na parte da noite, em outras academias que eu atuo como personal. Então, chego lá com o meu aluno, exemplo, 8 horas da manhã, dou aula a ele na academia e saio, volto para casa, volto atender outro aluno, certo? Então, o trabalho de personal trainer é um trabalho individualizado, é um trabalho especial, né? Específico para a sua demanda. Um exemplo, chega um aluno para você, eu busco emagrecimento, então meu objetivo é emagrecimento. Então é mais fácil você treinar com o personal, né? Se você tem uma condição, né? Se você tem uma condição e você busca uma saúde, né? Uma estética, você treina com o personal. Mas tem aquelas pessoas que não têm condição, né? Não entende também, ó. No seu caso você não sabia que tinha essa diferença, não sabia, né? Não. Muita gente não sabe, então é importante a gente diferenciar esse trabalho. Então, meu trabalho como instrutor na academia é de uma forma, meu trabalho de personal é de outra. Até porque a gente não tem como usar o trabalho de personal como instrutor, né? Porque na academia, então, tem um tempo de 4 às 7 eu estou lá, então 30, 20, 50 pessoas para me atender no mesmo horário, né? Então, chega, pergunta, eu indico a máquina, indico o exercício. Personal não, personal você pode treinar individual, né? Então, vai ser só eu e você. Se você é meu aluno de personal, a gente vai lá na Império 8 horas da manhã. Então, tem a duração do treino, eu passo os treinos para você, a gente vai lá, você executa. Terminou isso aí, eu volto para casa, vou atender outro aluno em outra academia, certo? Então, personal trainer é um aluno particular. Então, eu trabalho de personal trainer e como instrutor também para Império. Então, é basicamente isso aí a diferença que hoje em dia muitos profissionais não sabem diferenciar, né? E também muitas pessoas não sabem diferenciar. Tá na academia no horário que eu tô lá de instrutor e quer um acompanhamento de personal, quer que eu fique só com ela, mas não tem como ficar só com o PC. Então eu tenho que dar atenção a várias pessoas. E no personal não, no personal eu vou voltar aquela atenção justamente para o meu aluno, né? Então no personal o aluno que paga o personal. Na academia eu tô como instrutor, quem paga é a academia para mim. Mas ali tem aumentado muito o movimento, né? Funciona as duas partes? A parte de baixo, a parte de cima? Lá na Império, né? Ainda assim na Império? Funciona assim. A academia, quando eu comecei como estagiário, era lá em cima,
né? Então, você depois falou foi inaugurado aí embaixo, que era o supermercado, mas deixou de ser supermercado e virou academia. E lá em cima ajeitou, então tá funcionando lá em cima e lá embaixo. Lá em cima tem uma sala de avaliação, tem uma sala de dança e tem uma sala de funcional, né? Então, lá embaixo tem a musculação. Então, a gente trabalha com musculação, funcional e aula de dança. E também tem a sala de avaliação. Então, como você falou, você percebeu, né? Você passa lá todo dia e você percebe o número de pessoas que aumentaram. Em todo canto aumentou, principalmente como eu falei, depois dessa pandemia, né? Depois dessa pandemia, muitas pessoas procuraram, então a demanda aumentou bastante. Antes da pandemia tinha um público muito alto, né? Também, mas agora tem mais ainda, porque as pessoas começaram a entender e começaram a ver também, né? No estudo, no dia a dia, das mortes, das doenças. Então, aquela pessoa que ficava no sofá, sentada, quando estava com estresse, né? Com a crise de ansiedade, ia lá, comia, ingeria várias calorias, chocolate, açúcar. Então, ao invés de você se prejudicar, você vai para a academia, você vai praticar um esporte, você vai para um estúdio, você vai para uma praça, né? Então, a acessibilidade hoje em dia é enorme. Eu creio que só não faz, né? Quem não quer, ou então por questão financeira, ou por falta de um incentivo e uma motivação. Então, esse podcast hoje, né? Com certeza vai abrir a mente, né, de várias pessoas. Quem nos acompanha, né, vai ter esse privilégio de entender um pouco, né, e de participar, de cooperar, de ajudar também, tirar suas dúvidas e suas opiniões e comentar também, né, que eu acho que várias cabeças pensantes, várias cabeças dialogando e conversando, você consegue obter mais informações e conhecimento, né? Certeza. E para quem não tem assim a oportunidade, a chance de ir para uma academia ou de até mesmo contratar um personal, quais são suas dicas como profissional da área de saúde, né? Podemos dizer assim. Isso. A saúde só aquele detalhe que eu até tinha te mandado o seguinte, que eu queria comentar isso aqui, né? Assim, por exemplo, o Thiago Galdino, que é o proprietário da Império, ele tem também a questão da farmácia aqui, né? Cada dia que se passa, há mais farmácia na cidade. É como se dissesse assim, farmácia é saúde, né? Saúde. Não, farmácia não é saúde. Farmácia é para remediar, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Eu estou citando ele assim porque ele está jogando nos dois times. Mas ainda bem que essa cultura tem aumentado, né? A cultura tem aumentado na questão da saúde preventiva. Essa é a mensagem que a gente procura deixar aqui no prevenção, podcast. né? Prevenção. Então, qual a orientação do professor Felipe para essas pessoas que tem que fazer, né? Tem que fazer e diz assim, mas eu não posso ir para a academia, eu não posso pagar. O que é que eu faço? Tem muitas pessoas também que têm até vergonha, né? Vergonha do seu corpo. Isso também. Né? Vergonha de se movimentar. Então, vergonha de estar inserido no meio que outras pessoas diferentes estão. Então, existem vários projetos sociais. Se acham diferentes, né? Isso. Existem vários projetos sociais, né? Inclusive, eu faço parte de um projeto social, o projeto Celtics Futsal. Também a gente está retornando com o projeto Escola Celtics, né? Então, a gente foi aprovado como um projeto social. Então, esse projeto social é do meu amigo Alisson Torres e também de Gilvânio. Eu entrei como jogador em 2019, né? Então, de lá para cá, participei de várias competições, eventos, fomos campeões, né? Mas de um tempo para cá eu tive uma lesão, né? Então, no momento eu estou inativo, não estou praticando esses atividades, como é que se diz? Esse futsal que eu sempre gostava, esse futebol, não tô praticando modalidades de impacto, né? Então, mas... Teve uma lesão, tu disse que teve uma lesão? Tive uma lesão no joelho direito, no ligamento, o LCA. Rompimento do LCA, tive alça de balde no menisco medial. Mas aí foi o quê? Foi Tive derrame articular, foi jogando bola, pelo Celtics mesmo. A gente estava numa competição, futsal. Porque o piso é mais duro, futsal, também eu creio que qualquer jogador, qualquer jogador está disposto a isso, né? Então qualquer pessoa tem um alto lesivo, né? Então qualquer pessoa, qualquer jogador que está disponível a isso, tende-se a se machucar. Então eu me machuquei, né? E com aquela vontade de querer jogar mais, fiquei jogando sem se recuperar. Que queira que não, chega uma hora que você para, né? Tem que estagnar. Então foi nessa hora que eu parei, né? Então
eu senti muita dificuldade. Então, desde os 5 anos que eu praticava essa modalidade, e agora com 22 anos parar assim, então já faz 6 meses que eu estou parado. Mas no primeiro momento eu vi, foi um baque, né? Então fui lá embaixo, mas as oportunidades vão aparecendo e tive essa oportunidade de ser treinador do Celtics Futsal agora. Então eu já atuava como estagiário quando eu entrei em 2019 na escolinha, antes da pandemia. Então a gente tinha a escolinha Celtics Futsal. Com a pandemia a gente parou, né? Eu continuei jogando no adulto, tive a lesão agora e agora sou treinador do Celtics adulto e sou professor coordenador também do projeto Escola Celtics, que a gente vai retornar agora em janeiro, né? Então a gente já está com as inscrições abertas, eu estou postando nas minhas redes sociais. A gente correu atrás para ser nomeado como projeto social. Então hoje em Cajazeiras a gente é um projeto social que busca justamente essa inclusão, né? Então, para que aquelas pessoas não vá para o caminho do mal, né? Aquelas pessoas, como você falou, então vou chegar ao ponto da pergunta agora. Aquelas pessoas que não têm condição de ir para uma academia, para uma praça, vai para um projeto social que está incluído ali no seu bairro, né? Então vai participar, né? A gente tem treino, tem campanhas que a gente faz toda hora aí. Como eu falei no início, essa questão do virtual, do intelecto, então, depois dessa pandemia, ganhou muito, né, visibilidade. Então, a gente está sempre nas redes sociais, no Instagram, Celtics Futsal. A gente tem uma loja também, Celtics Stories. Então, é um projeto de todos nós, né? Claro que tem aqueles que estão à frente do projeto, que tem que ter. É difícil, mas a gente faz porque gosta, né? Então, justamente para criar um aspecto, né, de um atleta, desenvolver um atleta não só como atleta, mas sim também como cidadão, né? Porque o projeto social está inserido nisso. Então, além de você melhorar a capacidade física, mental, motora, você está melhorando o meio que você está inserido. Ao invés de você ficar em casa com vergonha, né? Então, eu sei que não é fácil, mas essas oportunidades que aparecem, né? Projeto social é grátis, você não precisa pagar nada para ir. Você só precisa ir para fazer a atividade, fazer o que corresponde, certo? Então, eu dou essa opinião, né? Então, tem um projeto de Celtics Futsal, tem projeto de voleibol, tem vários projetos, né? Então, tem a caminhada que pode ser feita. Tem a caminhada, inclusive, quando eu estava na minha graduação, eu participei de uma caminhada do Outubro Rosa, né? Sei, então, contra a prevenção também, com a prevenção, né? Então, a favor da prevenção, melhor dizendo. Então, é bom isso, é bom você se movimentar, é bom você trocar hábitos por hábitos saudáveis, né? Então, você sair do sofá, sair da televisão, sair do celular, que é um pouco difícil, por quê? Porque a informação passa pelo celular, passa pela gente, e a gente está sempre antenado, né? Mas na hora de uma refeição, se alimentar bem, na hora de um exercício físico, esquecer aquele momento, focar no trabalho, né? Focar no treino e, consequentemente, você treinando, você tendo essa rotina saudável, você vai criar hábitos saudáveis. Então, você mais nunca vai querer se alimentar mal, mais nunca você vai querer parar de treinar, né? Se você é uma pessoa que você quer alguma coisa para você, né? Para sua vida, sair daquela monotonia, né? Sair aquela mesmice todo dia. Muito bem. Voltando aqui só à questão dos exercícios, né, Felipe? O pessoal, você já falou, procura também por uma questão não só de estética, mas também de saúde. Quais são os exercícios mais procurados ou recomendados, né? Também recomendados por você lá na academia? Como eu falei, E como personal também, né? Essa procura, como é que está sendo? Isso, quais são esses exercícios? Essa procura de personal é muito boa. Graças a Deus eu tenho uma quantidade boa de alunos, né? Então, cada vez mais vem procurando mais ainda o personal. Por quê? Porque justamente é um trabalho diferenciado, é um trabalho específico que você está voltado para atender a necessidade daquele aluno. E o importante não é só você passar 1 hora na academia com ele, mas sim as outras 23 horas que ele passa longe de você. Então, você tem que orientar o que ele deve fazer. Né? Você não vai forçar ele a fazer, claro, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se o cara te procurou, é porque ele quer mudar de vida, então ele quer alguma coisa. Então muitas pessoas acham que é fácil. Uma pessoa chega para emagrecer e diz, eu quero emagrecer daqui a 1 mês. Cara, é quase impossível você fazer isso. Você pode até emagrecer, tipo,
Tem pessoas que fazem dietas restritas aí demais, não come durante um mês, né? Para de comer tudo, corta tudo. No próximo mês, seu organismo ele não vai entender, então ele vai voltar a comer tudo 3 vezes mais. Para certo? poder recuperar. Né? Por quê? Porque a gente tem que pensar, eu sempre digo aos meus alunos, pense a longo prazo. Não adianta você pensar a curto prazo e você estagnar, piorar, adoecer porque não conseguiu almejar aquele objetivo. Então já deixo bem claro, né? Explico, digo os caminhos, direciono, e se o aluno está disponível a pagar, eu vou ser realista com o aluno. Não adianta eu dizer, você vai emagrecer daqui a um mês e os outros meses depois para frente. Então não posso abandonar o aluno, né? Mas a questão qualquer exercício físico feito de maneira correta, feito de maneira adequada, né? Com as roupas leves, com o tênis adequado, certo? É benéfico para a saúde, principalmente aquelas pessoas que são hipertensas, que são, como eu falei, diabetes, que sofrem de doenças crônicas, agudas, né? Tem várias doenças aí direto, sai doenças que aí vai e volta. Então esse vírus veio para ficar. Eu creio que ele não vai embora tão cedo, né? O pessoal diz, não, a pandemia acabou. Não, a pandemia voltou. Não acabou, né? Então a gente não é o mesmo de antes, né? Então mudou. Daqui para frente tudo mudou. Então minha dica para quem quer se prevenir dessas doenças, praticar. Seja uma caminhada, seja uma corrida, né? Seja uma academia, um funcional. Então tem várias modalidades, existem várias modalidades para você se beneficiar. E o corpo foi feito para se locomover, para manter esse movimento, né? Fazer esse movimento constante aí. Na questão de alimentação, Felipe, trabalha também assim as dicas de alimentação? Bom, a questão da alimentação é parte do nutricionista, né? Então é parte de um nutricionista. Então tem gente que pergunta, qual é o suplemento que eu posso tomar? Qual é a alimentação que eu posso comer? Então isso eu não posso prescrever, né? Porque não está dentro da minha área. Mas eu posso indicar um nutricionista, posso aconselhar a ele comer coisas mais saudáveis, né? Uma salada, uma fruta, trocar uma massa, né? Por uma comida mais saudável, diminuir a gordura, que a gente sabe, açúcar, massa, gordura, isso em excesso não é bom, né? Então tem aquelas gorduras sadias, tem aquelas gorduras boas. Então diante dessa correria, né, da gente, né? Principalmente na nossa região aqui, no Brasil em geral, né? A gente tem uma correria muito intensa, né? Então tem aquela questão dos fast foods, né? Que a gente trabalha muito e não dá tempo de fazer uma comida em casa, não dá tempo, então se alimenta mal, né? Então é isso que a gente tem que entender, que aprender, que melhorar, né? Ao invés de você comer uma comida, um fast food, um sanduíche, como uma fruta, né? Faz um negócio mais natural, né? Busca se alimentar bem, por quê? O corpo é feito por segmentos, então você tem que seguir uma rotina. Não adianta você ir para a academia, sair da academia e lanchar, tá entendendo? Lanchar coisas... Lanche, né? Que se diz coxinha, pastel, essas coisas. Aí tem gente que diz, não, eu vou para a academia, mas não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque quando sai da academia... esquece o que fez, né? Vai acompanhar a pessoa. Justamente. Se o instrutor for acompanhar até lá fora, né, vai perceber. Pois foi o que eu disse na questão de que o aluno passa com você 1 hora, mas as 23 horas é tão importante quanto a 1 hora que você passa lá. Então, certo? Se ele não tem um controle, uma alimentação adequada, se não tem uma rotina de treinamento, né, se vai quebrando aquela rotina, não tem como chegar ao resultado que ele quer. Lá na academia, para a gente fechar essa parte aqui, tem uma abordagem do cliente, né? Uma análise dele. Com certeza, como é que é com feito? certeza. Na questão academia, de peso, medida, essas... Na academia, né, quando o aluno chega, né, para ser recebido pelo instrutor da academia, eu estou falando de parte de instrutor, né? Então tem a recepcionista faz o cadastro. Com isso, a recepcionista passa para a gente, o aluno, né? Ou o aluno novato e tal. Então, o professor, o instrutor, tem essa conversa direta com o aluno, né? Pergunta o que é que ele faz, como é que ele trabalha, se passa mais tempo sentado, em pé, se ele tem alguma doença, se ele tem um histórico familiar de doença, né? E também tem a opção de o aluno fazer a avaliação, né? Então, a gente disponibiliza lá a avaliação por um valor X. Então, se o aluno quer obter um resultado melhor, né? Se quer
treinar mesmo, reguladinho, direitinho, anotando os dados e tudo, para daqui para frente ver o que melhorou, o que precisa ser melhorado, a gente disponibiliza essa avaliação por um valor X. Mas, claro, se o aluno não quiser fazer a avaliação, ele não é obrigado. Sim. Ele faz se ele quiser. Mas também, se ele não fizer, a gente não vai só jogar ele nas máquinas, né? Como eu falei, tem aquele acolhimento, tem aquelas perguntas, né, que a gente faz no olho a olho, no cara a cara. No caso, quem faz essa avaliação é o próprio instrutor? O instrutor. Lá no caso da academia, quem faz é Tiago, né? Que ele é o professor responsável. Ele é formado em educação física também, claro. Então, ele é o professor responsável. Eu faço a avaliação com os meus alunos de personal, tá entendendo? Então, aluno de personal é primordial uma avaliação. Aquele personal que trabalha sem fazer avaliação dá um tiro no pé ou no escuro. Porque como é que eu vou avaliar você se eu não sei quantos anos você tem, qual é seu peso, qual é sua estatura, né? Quais exercícios você pode fazer, como é que você consegue se locomover, o que você pode e o que não pode. Então, passando para o personal trainer agora, para a gente finalizar, eu estabeleço vários critérios. Então, o primeiro momento que o aluno chega, para mim, pergunta como eu explico, né? Então, a primeira avaliação é uma anamnese em forma escrita mesmo. Você vai responder por extenso ou digital, que é onde eu vou conhecer a pessoa, vou conhecer meu aluno. Então, são dados cadastrais, dados pessoais, dados fisiológicos, nutricionais. Então, como é seu nome? Qual a idade você tem? Qual é a sua altura? Qual é seu peso? Você passa mais tempo sentado ou em pé? Você tem alguma doença? Você é diabético? Enfim, então tem uma série de fatores, uma série de critérios que ele responde, me envia. E o segundo momento é a avaliação presencial, né? Tem vários tipos de avaliação, inúmeros tipos de avaliação. Mas no momento eu trabalho com a antropométrica, que é a de dobras cutâneas, de perimetria, né? Então você vai verificar o seu percentual de gordura, vai mensurar os membros, né? O tamanho do seu membro, para daqui para frente a gente ver o que reajustou, o que melhorou, o que perdeu. Tem a bioimpedância também, certo? Tem a avaliação postural, que é muito importante, que é feita através de fotos. Pode ser feita pelo celular, tem câmera apropriada para isso também. Então, hoje em dia... Essa é a que eu quero. Pronto. Essa que vai dar certo para você. Hoje em dia, a tecnologia é muito alta, então a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre inovando e sempre avaliando. Eu não tenho como prescrever uma coisa, né, para o meu aluno de personal sem ao menos avaliar. Então, vai fazer uma coisa aleatória. E o interessante é que você não faça nada aleatório, né? Tudo vai ter uma consequência. Então, se você começa com o pé direito, se você começa alinhando aquele aluno, com certeza ele vai ter resultado. Sempre pensando a longo prazo. Tem resultado a curto prazo também. Não é que você está pensando a longo prazo, você não vai ter resultado daqui a uns dias. Vai sim, com certeza. Mas qual o melhor? Eu pensar a longo prazo e conseguir um resultado a curto prazo e a longo prazo do que eu querer um resultado a curto prazo e não conseguir e já me desanimar e parar. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Muita gente não entende, falta informação, né? Informação errada e tal. Então, eu creio que a gente conversando, dialogando, explicando e explanando bem, as coisas se endireitam e vão pelo caminho certo. Muito bem, o professor Felipe Abreu aqui com a gente, profissional de educação física. Como falei no início, há tempo que eu queria discutir esse assunto, falar esse assunto aqui, debater esse tema tão importante na era de hoje. Para a gente aqui em Cajazeiras também não é diferente, né? Felipe, fechando essa parte, né? Porque assim, eu já lhe vi jogar, você falou aí que eu fiquei surpreso, você tá atualmente sem jogar, né? Sem jogar, então sem jogar, né? Mas eu assisti você na partida de futebol, acho que era a final, né? 2019, não foi? No Darla. A gente foi campeão, inclusive fui campeão pelo Darla, né? E o registro que eu faço é justamente esse. Quando o Felipe entrou, foi quem mudou aquele jogo, né? Foi Darley quem? Se eu não me engano, foi ou Darley Guarani ou foi Darley Pagodão, viu? Eu fugiu a memória aqui, mas... Não recordo mais não, só sei... Foi em 2019, né? Então, creio que foi o Darley Pagodão, não lembro. Pagodão ou Guarani, eu acho que foi um dos dois, ou... professor Claudemir, que é à frente desse projeto, isso. Gilvânio também, então tem Felipe também, então é um projeto bacana também, que eu entrei em 2019, então já entrei, já fui campeão. Quando eu cheguei lá tinha várias peças importantes, né, no meio de campo, então cheguei, fui para o banco de reserva
E sempre que eu entrava, como você falou e observou, né? Você estava narrando lá a final. Sempre que eu entrava... Quem estava comentando era Humberto. Pronto, meu tio aí, Humberto Coleguinha, né? Sempre foi jogador também. Então, esse histórico familiar, nossa família sempre gostou dessa prática, né? Então... eu estava praticando futebol amador, futsal, gosto mais do futsal, mas pratico futebol. Então em 2019 recebi o convite de Gil, que faz parte do Celtic, que faz parte do Darla. Então fui para 2019 e muita gente dizia, tu vai pro Darla pra quê? Pra ficar no banco, vem pra cá que eu dou a 10 e tal. E sempre escutando, né? Sempre escutava a opinião, mas sempre fazia, tinha aquele tempinho, 5, 10, 15 minutos, entrava no jogo, sofria um pênalti, eu dava um passe, eu fazia um gol, né? Então... na final também, acho que foi pros pênaltis, se eu não me engano. Teve um jogo que foi pros pênaltis, acho que foi a final. Eu fui e bati também. Então, sempre gostei de ser esse atleta decisivo. Tem esse poder de decisão, né? Sou esquerdo, jogo bem, né? Não é me achando mais. Muita gente, né? Como você falou aqui. Naquele jogo foi destaque assim, o futebol verticalizando, ele tá verticalizando. Foi isso. Fluindo, né? Foi pra frente, sempre pra frente, né? Então... É isso, eu sempre gostei e gosto, né? Vou passar por um processo cirúrgico aí, então, próximo ano, e tenho tempo de recuperação. Nunca tive uma lesão grave assim, nunca tive uma lesão, com 22 anos. Então, foi algo que me deixou lá para baixo, mas não tem um mal que trago bem, né? Eu me machuquei, mas estou tendo essa experiência de professor, de treinador, então... É isso que me fortalece. E naquele dia, né, a gente foi campeão. E eu ganhei a titularidade, então precisou eu mostrar durante o campeonato quem eu era, eu estava, o que eu estava lá para fazer, né? Para mostrar. A gente foi campeão e em 2020, né? Acho que antes da pandemia, foi no começo do ano. O campeão municipal pegava o Atlético. A gente jogou com o Atlético, contra o Atlético. A gente jogou contra o Atlético. Perdemos, né? O primeiro tempo eu entrei titular, então nesse jogo foi o primeiro jogo que eu entrei titular. Porque lá era reserva, né? Porque lá eu era reserva no campeonato, mas quando eu fui campeão, eu ganhei a titularidade. E joguei o primeiro tempo contra o Atlético, fui titular, 0-0. A gente levou 3 gols, né, no segundo tempo. Claro que tem uma diferença de um profissional para um amador, né? A gente vê aqui que o Atlético, né, não é aquelas condições, não tem tantas estruturas, mas... Por questão financeira, por questão de gestão também, né? Nem todo mundo tem coragem de enfrentar essa batalha, que é dura. Mas logo, próximo ano aí eu quero estar de volta, quero fazer esse processo cirúrgico e voltar a jogar, né? Não só a comandar, mas jogar, que é o que eu gosto de fazer. Então eu tenho disponibilidade para isso, tenho tempo, sou novo. Se Deus quiser aí, vai dar tudo certo. Muito bem. Matheus, temos tempo? 10 minutos, tem? Diga que tem. Não, eu ia entrar nessa área do futebol amador, que a gente poderia falar, mas vamos tem tempo, só falar aqui. 3h46? Né? 3h55 então, dá certo. Mas vamos entrar aqui em Copa do Mundo, né? Que a gente tem que falar a Copa do Mundo, porque estamos com um especialista aqui também, vai dar sua opinião sobre Copa do Mundo. O que dizer da Copa do Mundo aí, da sede e das seleções dos participantes? A Copa do Mundo sempre é esperada, né? É algo que acontece de 4 em 4 anos, então é igual a política, né? 4 em 4 anos nesse quesito. Então a gente sempre tem aquela ansiedade, né? Para chegar logo, principalmente nós que gostamos, né? De jogar, de estar inserido nesse meio. Então, apesar de ser distante, né? Quem pôde ir, né? É uma satisfação enorme estar assistindo de perto, mas a gente que fica aqui é bom também. Muitas pessoas falam, criticam o Brasil, sendo brasileiro, torce para outras equipes, né? Prefere criticar, né? Isso aí é do ser humano, do que apoiar, né? Mas eu vejo que, na minha opinião, eu estou confiante. O Brasil é uma das principais, né? Certeza, sempre Sendo que hoje em dia não tem isso, né? Não tem aquela questão de ter só papel, de ter só nome, de ter só camisa, né? A gente vê aí algumas equipes pequenas, que dizem ser pequenas, surpreendendo as grandes, né? Então, não vai ser pequena. Então, vai ser tão grande quanto as que estão vencendo, né? A gente viu hoje que a Bélgica, né, saiu. Então, o Marrocos passou em primeiro no grupo da morte, né? Que disseram. Então, tirou a Bélgica e a Croácia, que foi vice-campeã, né? Ficou em segundo lugar no grupo. Então, isso é isso que o futebol nos traz, né? Essa paixão, esse amor.
Então não é só jogar por dinheiro, né? É jogar por amor. Hoje em dia ainda, apesar de ser poucas pessoas que fazem isso, mas ainda existe, né? Mas amanhã tem outro jogo do Brasil, eu creio que ele vai dar uma mesclagem lá nos times, né? Por causa de lesões, né? A gente tem visto aí as lesões, né? Neymar sempre é muito falado, né? Criticado. Eu acho o jogador ótimo, show de bola, mas às vezes ele podia evitar mais, né? Porque ele já sabe que as pessoas só chegam na pancada. E futebol é isso, futebol é jogo de contato. Tem pessoas que têm aquela maldade, né? Tem aquelas pessoas que chegam mais duro na bola, mas só na bola. Mas não, quando é em cima de Neymar, por ele ter esse jeito, né? Usado, alegre, chegam já quebrando ele. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Se eu fosse ele, eu soltava mais a bola, acelerava mais o passe. Por quê? No primeiro jogo, eu observei que do meio para frente, né, os atacantes, eles estavam tão ansiosos, né, que estavam querendo resolver tudo individual, né? Então estava faltando aquela coletividade que alguns outros países estavam fazendo, né? Que por não ter tantas peças individuais importantes como o Brasil tem, né, que vários jogadores se destacam na seleção brasileira, então estava deixando o coletivo de lado, né? Mas a gente tem que prezar pelo coletivo. O segundo jogo já foi melhor, né? Então eu creio, na minha opinião, que a revelação da Copa esse ano vai ser Vinícius Júnior, né? Que tá jogando um absurdo, tá jogando demais, né? Já passou pelo Flamengo, né? Eu sou flamenguista. Já tá no Real Madrid hoje em dia. Então, uma mudança totalmente diferente. Você sai do Brasil e vai para a Europa. Então, muitas pessoas achavam que ele não ia conseguir, né? Porque ele ser tão novo. Então, muda tudo. Você sai de um país que é uma coisa, você vai para a Europa, que é totalmente diferente, o estilo de vida, o estilo de jogo, né? A pressão é bem maior também, então... Bem jovem ele, né? Justamente. E ele conseguiu se adaptar, sofreu um bocado, né? Sofreu, principalmente na questão que, no meu ponto de vista, ele não era tão aquele cara de fazer o gol, né? Mas sim aquele cara de levar você até o gol. Chegava, driblava, passava, tocava e o cara fazia. Então ele Benzema no Real Madrid se deu super bem. E na Copa do Mundo no Brasil tá se dando bem com o Richarlison, né? Os 2 gols de Richarlison ele teve participação. Então, tomara que os jogadores que estão machucados, né? Tem Danilo, tem Neymar, tem outros aí que estão com sintomas gripais também, que estejam 100% amanhã e para as oitavas de finais, que os jogadores lesivos, né? Volte, mas volte com outra mente, com outra cabeça, porque é decisão, né? Todo jogo é decisão, mas a partir de agora não é mais fase de grupo. Quem você acha que merece uma chance ali? Como Rapaz, titular ou deve entrar mais, pelo menos? Eu creio... de Pedro. Pedro é muito falado porque não gostou, não. Porque a gente vê. Matheus não gostou. É clubista, ou não? Não. Vamos sem clubismo. Vai. Então, eu vejo que Pedro, né, foi chamado, Everton Ribeiro foi chamado. Então não adianta te chamar e não colocar, né? Isso aí prejudica o atleta. O atleta tá doido para entrar, tá doido para jogar, já teve várias oportunidades. O Pedro, o cara treina bem. O cara se destaca no clube, né? Então, por que não dar essa vaga a ele? Teve o segundo jogo, botou o Gabriel Jesus no primeiro jogo, não foi? Substitui, botou o Gabriel Jesus. No segundo jogo, ao invés de... Botou o Pedro para aquecer e não botou o Pedro. Botou o Gabriel Jesus, que sempre deixou a desejar, né? Sempre deixou a desejar. Nunca jogou bem na seleção, assim. Nunca fez aquele papel que ele faz nos times, né? Que ele fez no Manchester City, que ele faz agora no Arsenal. Então, Pedro é um cara mais caracterizado, de um camisa 9, que pode entrar no lugar de Richarlison, né? Pode jogar com Richarlison também. E Everton Ribeiro pode fazer a função de Neymar também. Tá entendendo? Chegando naquela cabeça de área, cadenciando, pode jogar pelo meio, pode jogar pela ponta, né? Então eu vejo que falta oportunidade daqueles jogadores que não tiveram tanta oportunidade quanto tantos outros, né? Então eu vejo que Tito precisa melhorar isso, apesar de ser a última Copa do Mundo, mas a gente tem que fazer bem feito, né? Não pode tá dando espaço para aquele jogador que não tá fluindo, né? Então é melhor você tentar arriscando com o novo do que com aquela mesmice, né? Tá atento àquela mesma coisa. Com certeza, né? Então assim, como o Matheus já sinalizou ali, nosso tempo tá se fechando, o profissional Felipe Abreu tem também seu compromisso. Eu quero só assim, Felipe, porque eu deixei passar, certo? Eu quero agradecer desde já a sua presença aqui, muito rica, né? O tempo aqui é pouco, mas eu quero que você fale aí um pouco assim, porque a gente falou futebol aqui, mas assim, tem outras modalidades esportivas, né? Então eu quero que você passe tipo como uma dica. Tem sim. Aí para o pessoal que está nos acompanhando. Todo dia, várias
Tem várias modalidades esportivas, então existe o atletismo, existe o futsal, futebol, né, futebol de campo, futebol social. Existe o beach tennis também, que é uma nova agora. Eu não sou por dentro disso, mas a gente vê que cresceu, né? Então isso é bom. Isso é pessoas que não gostavam de nenhuma outra modalidade, tá gostando do beach tennis. Aí o povo diz: "Não, é modinha, é modismo". Mas o povo gosta de moda. O povo gosta de coisa nova. Tá entendendo? Moda e é uma modalidade esportiva. Saudável, esportiva, né? Então tem várias coisas. Tem o Pilates, a área do Pilates também cresceu muito, né? Que a gente vê dentro da graduação da educação física, mas se quiser entrar nessa parte do Pilates, você tem que fazer um curso por fora. É igual o cross também, é o cross training, né? Que você precisa fazer algo por fora também para ser professor de cross. Então tem várias modalidades, né? Tem atletismo, muita corrida aqui, né? Mas no mais é isso, é agradecer a Deus por dar essa oportunidade, por eu não consegui ser jogador de futebol, mas estar inserido com esses jogadores, né? Então, ser treinador não é fácil, né? Então, meu ex-treinador, que é Stefson Bruno, que era o treinador do Celtics Futsal, que ele é especialista em futsal. Então, ele comandava o Celtics no tempo que eu entrei. Então, ele saiu e foi mesmo o tempo que eu tive a lesão e entrei no lugar dele. Ele me disse, o melhor é estar ali nas linhas, dentro das 4 linhas. E eu sei disso porque eu estou passando, né, por esse processo. Mas, como eu sempre gostei, né, disso e estou gostando, né, então eu penso que graças a Deus também aconteceu outra coisa boa, né? Já sou pai, né? Verdade, meu filhinho nasceu aí, graças a Deus, obrigado. Então espero que ele seja jogador, né? Se ele quiser, quem sabe aí. Substituiu. Justamente. E vou passar todos os meus ensinamentos para ele, né? O que eu aprendi, então da forma que eu aprendi, né? Pra quem sabe aí, ele tá daqui uns dias trabalhando, jogando comigo, eu ensinando a ele. Então vamos começar desde cedo. Então só agradecer a Deus, né, por nos permitir isso, a minha mãe, que sempre me criou, sempre foi minha mãe e meu pai, Everaldo também, professor Stefson Bruno, Alisson Torres, Gilvânio, né? Tem meu massoterapeuta aí, Gustavo também, Gustavo aí, que é um cara que começou agora nesse meio, então fiz uma massagem hoje pra vir, né? Porque diante dessa correria do dia a dia, a gente que trabalha com peso, né? Mudando de postura e tal, sente às vezes umas fadigas, um estresse, então é bom, né? Aliviar, vir mais leve. Então é só agradecer aí, mandar um beijo pra Jennifer, que é minha esposa também, a meu filhinho Ravi Lorenzo. Então hoje tem 1 mês e 10 dias, então tá recente, mas daqui uns dias aí, logo a gente vai descobrir aí se ele é esquerdo, se ele é jogador também. Show de bola, meu irmão. Valeu, Nias. Professor Muito Felipe, obrigado. Muito obrigado, viu, a você que está aqui, Matheus pela produção, você que está nos assistindo, muito obrigado. Esse foi mais um rico podcast aqui na cidade de Cajazeiras. Talvez você seja o próximo convidado. Muito obrigado. Aproveite para curtir, para se inscrever no canal, compartilhar se possível. Toda gratidão a você. Forte abraço e até o próximo com as bênçãos de Deus.